Porque nem todo relacionamento abusivo, eu fui agredida, nem todo relacionamento abusivo é com base em agressão física, nem xingamentos, às vezes. Às vezes o abuso, ele é silencioso, é tão tóxico que você nem percebe, é feito até, às vezes, com alguma certa malícia. E aí muitas mulheres chegam no consultório, Jéssica, será que ele é? Mas ele é tão legal, sabe? Todo mundo gosta dele, ele tem empatia, ele ajuda na igreja, ele ajuda os vizinhos, ele ajuda morador de rua. Só que como que ele te trata em casa? Como é que você se sente? Porque às vezes um olhar já te reprime. Às vezes ele não vai falar pra você não sair com as suas amigas, pra você nunca mais ir na casa da sua mãe, mas ele sempre vai inventar algum programa ou alguma desculpa para que você desista por conta própria. Ele vai te afastando do seu... Vai te isolando. Ciclo social. Ele vai te isolando para que você, daqui a pouco, viva só no mundo dele. Na bolha dele, e aí fica muito mais fácil de te manipular, concorda? Porque você fica sem referências exteriores. Exatamente. Tá, então esse é o primeiro traço, você diria. Um dos traços. Um dos né? traços. É, o da tentativa de isolamento. Tá, que é bem comum. Isso, bem comum. E aí... Como que vai um desenvolvendo? outro passo, o tratamento de silêncio. Nossa, esse é muito comum. É o tal famoso ghosting, isso, às vezes. mas não pode ser confundido, porque assim, muitas pessoas precisam de um tempo. Por exemplo, você está discutindo com teu namorado. E aí, chega num momento da discussão e ele fala assim, Jéssica, eu preciso de um tempo. Me deixa quieto aqui, depois a gente conversa. E esse rapaz, ele volta para conversar com a Jéssica. Isso é saudável, isso é aceitável, porque nem todo mundo vai conseguir resolver as coisas no seu tempo. E aí você que lide com a sua ansiedade para ter paciência com o outro. Agora, quando esse outro te pede alguma coisa e você está fora dos seus limites, ou ele faz alguma coisa de errado e você fica chateada e ele não pede desculpas, e ele simplesmente se afasta silenciosamente e não volta para conversar, não te pede desculpas, ele entra naquele silêncio que te maltrata e ele só volta a falar com você quando você vai se rastejar e muitas das vezes você vai pedir desculpas por algo que você nem fez, aí nós estamos falando do tratamento de silêncio proposital para que você se sinta culpada, peça desculpas pelo que você nem fez e ele se sobressaia diante dessa discussão. Tá, e isso também é muito comum. Muito comum. E você... Desculpa até, eu tô entrando num assunto mais pessoal. Pode entrar, pode falar. Você, nesses 4 relacionamentos, você conseguiu... Você teve um processo, né, pra identificar isso. Mas nos 4 você passou por esses tipos de abuso? Cada caso foi um caso. Cada caso foi um caso. Mas eu posso falar. Sim, sim. Mas o que te marcou mais, assim, que você foi buscar ajuda? Foi a repetição de padrão. Então, no primeiro relacionamento, não teve agressão física nesse primeiro momento, mas teve sinais de que essa pessoa poderia, mas nunca vi nada. Nesse primeiro relacionamento, eu fui muito traída. E aí, chegou... Só que eu sempre perdoei, eu sempre passei por cima de tudo. Como muitas mulheres fazem, né? Vamos perdoar, ele vai mudar, é assim mesmo, depois melhora, só que depois piora. Só que, na verdade, eu fiquei um tempo nesse relacionamento e já no final do relacionamento, esse rapaz realmente estava sendo fiel. Só que já foi numa fase que eu estava tão saturada, que eu olhava para ele e eu sentia nojo. E aí eu já não conseguia mais ter relação, e aí começou também um abuso sexual, porque eu não queria mais ter relações sexuais, eu queria terminar o relacionamento, porque eu já não estava gostando mais, ele insistia... Então, teve abuso sexual. E aí, o que é abuso sexual? Quando você está dentro de um casamento e você fala, não, eu não quero, e a pessoa insiste até você ceder, e às vezes você está até chorando, como aparece no filme, é assim que acaba, e você fala, não, para, e ele vai lá e faz o negócio até quando ele quiser, você está sendo abusada dentro do teu próprio casamento. Então, eu passei por isso. E quando eu decidi de fato terminar, porque eu já não sentia mais nada, e eu já vinha tentando terminar numa boa, conversando, olha, eu não sinto mais, olha, não sei o quê. E aí ele insistindo, aí teve uma hora que eu falei, bom, eu vou ter que sair daqui praticamente fugida, porque esse cara, ele não vai deixar. Na penúltima conversa que eu tentei
com ele, ele me enforcou. Ele veio pra cima de mim e começou a gritar. Ele falou assim, não, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E começou aquela gritaria, aquela loucura. Eu, novinha, 18 anos, assustada. Enfim, deixei passar, ele se acalmou. No outro dia, ele foi trabalhar, eu escrevi uma cartinha ainda e saí. E aí começaram as perseguições. E aí, quando ele me encontrou, teve uma vez que ele conseguiu me encontrar. E aí foi quando rolou a agressão, e aí eu tive que recorrer à Lei Maria da Penha. E aí ele sumiu. Ele ficou com medo, eu acho, né? E aí acabou por ali. Que bom. E, infelizmente, não é o que acontece com muitas mulheres, né? Hoje. Ele foi bem orientado, acredito eu. Sim, Ele sim. foi bem orientado pelos amigos dele, então... E aí você foi repetindo esses padrões. Aí, beleza. Aí fiquei solteira, fui curtir a vida, fui estudar, fazendo minhas coisas normal. Aí apareceu um outro sujeito, depois de um tempo já, que eu estava solteira. Acho que até um ano ou mais de um ano solteira. Apareceu um outro rapaz, muito legal por sinal também. Mas esse era outro caso de abuso. Ele não queria me ver crescendo na empresa. Ele queria me isolar. Só ele podia se divertir. Eu não podia me divertir com as minhas amigas. Foi logo que eu comecei a fazer algum curso. E aí, todo domingo, ele saía com os amigos dele. E aí, teve uma sexta que eu falei, vou esperar um pouquinho aqui com as minhas amigas e vou tomar um drink com elas, né? Ele sai todo domingo, qual o problema? E eu ficava em casa no domingo estudando. Nossa. E aí, novinha também. E aí, no dia que eu decidi tomar um drink, foi quando ele me agrediu. Eu cheguei em casa, ele cheirou minha boca. E eu não sei se ele estava sob algum efeito de alguma coisa, se ele tinha bebido, eu não sei. Eu só sei que ele se transformou num monstro naquele dia. E aí ele começou a mesma coisa. Veio pra cima de mim, você acha que eu sou trouxa? Onde que você tava? Eu falei, eu avisei, gente. Eu tava com as minhas amigas, todo domingo você não sai com seus amigos? Né? Tem quantos anos? Acho que tinha um ano e pouco que a gente já tava num relacionamento. Tem um ano e pouco que você sai todo domingo e eu não posso sair uma sexta? Como assim? E aí ele veio pra cima de mim e tal, enrolou um lençol pra me agredir. Não fiquei com marcas. E também foi rápido, o final foi esse. Ele veio pra me agredir, a mãe veio, o pai veio, porque estavam na casa do lado. E aí o relacionamento se encerrou aí. Gente. E ele também não queria que eu subisse de cargo, ele pediu pra eu sair do meu trabalho. Não, você não precisa desse trabalho, sai desse trabalho. Mas por que você vai fazer faculdade agora? Você nunca quis fazer faculdade. Então ele ainda tentou me impedir de trabalhar e de estudar. Esse é um tipo de homem que tem uma batalha de ego, né? Sim, Ele não quer queria. que a mulher sempre seja submissa, inferior a ele. Exato, porque daí ele tem o controle da situação, né, de tudo. Por isso que mulheres que são fortes, independentes e tudo mais, hoje em dia a grande maioria está solteira. Exato. Porque incomoda um homem. Um homem doente, né? Um homem inseguro. E aí tem pessoas que falam assim, mas esse tipo de mulher assusta os homens. Não, assusta os homens que a gente realmente não quer por perto. Que são doentes, inseguros e que têm problemas a serem resolvidos. E que bom que eles têm medo da gente, eu acho ótimo. Essa é a intenção. Nem goste, mas eu acho maravilhoso. Porque o cara que chega numa mulher assim, ele é muito ele. Ele sabe, né, que ele é evoluído. Ou ele é um psicopata, ele é um narcisista que tá louco pra pagar com teu brilho também. Então... Mas aí, uma mulher que já chegou nesse patamar, a gente mais fácil de identificar, não é? Com certeza. Agora a gente sente o cheiro, né? Eu sinto o cheiro. E isso em amizade, trabalho... Tá, isso é legal falar, porque nem todo relacionamento abusivo necessariamente é amoroso. E existem vários tipos de abuso. Vamos lá, o físico, o emocional, o doméstico, o sexual, financeiro. Isso que eu ia falar, o que eu acho muito legal de ser explorado e que as pessoas não falam é o financeiro. E tantas leis nos protegem que as mulheres não têm o menor conhecimento delas, né? Pessoal, agora vamos encerrar essa transmissão em todos os canais e vamos continuar só no YouTube. Quer saber um pouquinho mais sobre o mundo do relacionamento abusivo e todas as suas vertentes? Nos acompanhem lá no nosso canal do YouTube. Aproveite e siga aí todas as redes sociais do Pod VIP. Estamos em todas elas mesmo, no Twitch, no X, no Spotify. Aproveite lá e vai lá e nos avalie, que é super importante para nós. E vamos dar sequência no nosso YouTube. Então, Jéssica, nós estávamos falando sobre a manipulação financeira. Como que acontece isso? Vamos lá.
Se nós estivermos lidando com um narcisista oculto, que é aquele que parece que é legal, todo mundo gosta, é aquele cara que ajuda na igreja, que ele está sempre envolvido em algum grupo, mas ao mesmo tempo você percebe que ele é invejoso, que quando ele vê alguém tendo sucesso, ele fala, nossa, ele tá lá, mas era para eu estar no lugar dele, como que ele conseguiu? É sorte, tem uma inveja velada da sua família, do seu brilho, da sua posição financeira, profissional. Esse é aquele que ele vai te apagar e ele vai querer o seu lugar. Diferente do grandioso, do narcisista grandioso, mas depois eu posso falar de cada um separado. Quero. Tá? Mas falando da manipulação financeira, quando a gente está lidando com um narcisista oculto, por exemplo, ele não necessariamente vai te pedir. Ele vai se fazer de vítima. E aí, a maioria das mulheres, sejam elas dependentes emocionais ou até borderline, que são aquelas mulheres que amam demais, que fazem de tudo por amor, que é o queijo e a goiabada, é o border e o narcisista. Eles vão se fazer de vítima e elas automaticamente fazem de tudo por amor, não querem ver o seu amor sofrendo por dinheiro ou porque não está numa posição profissional que gostaria ou financeira, e elas automaticamente se dispõem a ajudar, sem que eles peçam nada. Então, se ele te deu um golpe e você for reclamar com ele no final, ele vai falar, mas nunca te pedi nada. E nós vemos muitos casos assim, né? Principalmente de mulheres na terceira idade que são enganadas nas redes sociais, principalmente por homens de outros países. Se você vê a quantidade de mulheres que caem nesses papos, é impressionante. E é tão grave a dependência emocional, a carência, o desejo de viver um relacionamento, de ter alguém, que isso acontece em pouco tempo. Eu já atendi mulheres que em menos de 2 meses pagou uma cirurgia pro cara, que em menos de 2 meses deu uma moto, deu 20 mil reais pro cara. E sem estar no relacionamento muitas vezes, Não, né? porque eles são rápidos, né? Então eles te pedem namoro em menos de 1 semana. Então já tá no namoro, já tá muito intenso. Eles são muito intensos. Então quando você percebe, você já tá morando com a pessoa. Eu atendi milhares de mulheres que em menos de 3 meses foi morar com o cara. Pode dar certo, gente. Eu conheço casais que se casaram em pouco tempo e estão juntos até hoje. É um relacionamento saudável? Sim. Mas não vamos fazer da exceção uma regra. É uma exceção. E então, em pouco tempo, eles já estão completamente infiltrados na sua vida, te entregando tudo que você deseja, que você já contou pra ele desde o começo, porque você se abriu feito uma rosa, porque eles estão ali sempre atentos, né, interessados pro que você quer, pros seus desejos, o que você tem pra falar. E aí ele começa a te entregar, te falar o que você quer ouvir. E aí você pensa, a dependente emocional pensa, bom, encontrei o amor da minha vida, vou fazer de tudo por esse homem. Ninguém nunca me escutou como ele, principalmente se você teve um ex que te agrediu, que te traía, ele vai fazer tudo o contrário, pra que você se encante por ele, né? E o narcisista tem esse faro, né, de conseguir encontrar mulheres fragilizadas ou não. Tem sim, tem esse faro. Então, ele vai identificar até pelo jeito que você senta, o jeito que você respira, o jeito que você se comportou na balada, que ele te identificou. Alguma coisa ele vai identificar ali, claro que não é uma regra também, mas quem estuda comportamento humano tem esse feeling mais aguçado. Então, você chega na academia, você vê que aquela menina ela é mais tímida, mas ela tá tentando não ser tímida. Aquela ali, ela é mais espalhafatosa, ela é mais extrovertida, ela é mais descolada. E o narcisista tem esse feeling. Sim. Então, vamos equilibrar o jogo. Vamos falar sobre os narcisistas e as diferenças. Você me falou que tem algumas diferenças no comportamento, em como identificá-los. Vamos equilibrar o jogo para as mulheres. Isso, porque as meninas e meninos que precisam ficar atentos com essa personalidade, que tem tratamento, que seria ótimo se eles buscassem ajuda, porque a gente consegue fazer uma certa regulação emocional, de comportamento na terapia, mas que na maioria das vezes eles não vão buscar ajuda porque eles se acham na sua razão. Eles são certos e pronto, acabou. E nasceram assim, né? O narcisista, ele vira narcisista ou ele nasce narcisista? Existe sempre uma questão genética para qualquer transtorno, né? Então, a gente pode nascer com uma predisposição. Então, tem aquele bebê que ele é mais tímido, tem aquele bebê que já nasce mais risonho. Então, isso já está na nossa genética. Ok, mas o que vai determinar é o ambiente. Então, se essa criança passou por maus tratos, se teve negligência, se faltou afeto,
e tantas outras coisas, isso pode contribuir para aquilo que era só uma predisposição se tornar um transtorno. Tá. Diferente do psicopata que já nasce... Faltando uma coisinha ali, né? Exatamente. Uma conexão. Isso. Tá, então quais são Uma má os formação tipos? do córtex pré-frontal. É isso aí. É.